empilho brinquedos com precisão analítica. Eu mantenho uma aparência jovem e pálida refletindo minha mente pura. Eu Você não pode vencer o jogo. Você não resolve quebra-cabeças. Você é um fracassado. Alva Sócio foi trazido para um instituto onde ele foi criado. Aos poucos, com aprendizagem, pude desenvolver meu talento nato. Inteligência que se expande na mente, absorvo desde muito cedo. Treinado com o objetivo de chegar ao momento de eu sucedê-lo. A notícia então veio à tona, na luta com Kira ele veio a cair. A pergunta veio junto à morte, Melo ou eu vai substituir? O Melo deixa sentimentos ficarem à frente do aprendizado. Pensei logo, raciocinei, o L perdeu apenas por ser fraco. O tempo só vem piorando, o mundo em devastação. Agora sou eu que assumo toda a investigação. Em chamada eu logo percebo a morte de L é mesmo de certeza. Eu descubro que o tal caderno segue com toda a polícia japonesa. Aos poucos vou analisando, vendo e revendo o caso sem saída. Os brinquedos me ajudam a pensar e contra-atacar contra a ação do Kira. Eu sigo vendo cada dica que antes o L no fim nos deixou. E eu vou terminar o que ele começou. Mente de um gênio, cada pensamento revejo e logo deduzo a resposta. 100% dos meus dados comprovam que eu vou sair com a vitória. Friamente observo e deduzo, a regra da vida é um aprendizado. Se você não pode vencer, no fim disso tudo é um fracassado. É fato de que nesse mundo toda essa maldade sempre existirá. Não importa o que aconteça, sozinho o mundo não irá mudar. É só uma questão de tempo para no final que irá fracassar. Se elimino o L, então N assumirá. O tempo que trará sucesso eu sinto que tá começando a chegar. Criando um grupo secreto, trabalho no centro da SPK. Enfim, a posse do caderno, todas as regras são analisadas. 13 dias pra escrever o nome, logo percebo que essa regra é falsa. Já solucionei o caso, agora vamos pra finalização. O encontro chega a ser marcado agora diretamente no galpão. Depois de todo esse tempo, fuja disso tudo que eu quero ver. É fato que no fim de tudo o Melo e eu superamos você. Debate de mentes travado, sua ideologia está se afundando. Você se considera um deus, mas sabe que cê não passa de um humano. Um humano que chegou a ter a maior arma encontrada na história. E saiba que sem o caderno da sociedade você é escória. Mesmo que não acredite, não mudaremos o mundo sozinho. Ao se entregar pro caderno, confunde um deus com um mero assassino. Você não tem mais saída para tudo isso que aconteceu. Então Light Yagami, aceite que você perdeu. Mente de um gênio, cada pensamento revejo e logo deduzo a resposta. 100% dos meus dados comprovam que eu vou sair com a vitória. Friamente observo e deduzo, a regra da vida é um aprendizado. Se você não pode vencer, no fim disso tudo é um fracassado. É fato de que nesse mundo toda essa maldade sempre existirá. Não importa o que aconteça, sozinho o mundo não irá mudar. É só uma questão de tempo para no final que irá fracassar. Se elimino o L, então N assumirá. Eu percebo fraquezas com análise distante. Eu planejo contra rivais com astúcia. Eu sou sensível à injustiça, mas lógico. Eu domino o multilíngua e para a inteligência global. Eu mantenho disciplina em investigações. Eu crio inovações com criatividade lógica. Eu controlo impulsos com autodomínio. Eu comunico estratégias com expressão clara. Você não pode vencer o jogo. Universal para Você não resolve quebra-cabeças. Você é um fracassado. Alva Sócio foi trazido para um instituto onde ele foi criado. Aos poucos, com aprendizagem, pude desenvolver meu talento nato. Inteligência que se expande na mente, absorvo desde muito cedo. Treinado com o objetivo de chegar ao momento de eu sucedê-lo. A notícia então veio à tona, na luta com Kira ele veio a cair. A pergunta veio junto à morte, Melo ou eu vai substituir? O Melo deixa sentimentos ficarem à frente do aprendizado. Pensei logo, raciocinei, o L perdeu apenas por ser fraco. O tempo só vem piorando, o mundo em devastação. Agora sou eu que assumo toda a investigação. Em chamada eu logo percebo a morte de L é mesmo de certeza. Eu descubro que o tal caderno segue com toda a polícia japonesa. Aos poucos vou analisando, vendo e revendo o caso sem saída. Os brinquedos me ajudam a pensar e contra-atacar contra a ação do Kira. Eu sigo vendo cada dica que antes o L no fim nos deixou. E eu vou terminar o que ele começou. Mente de um gênio, cada pensamento revejo e logo deduzo a resposta. 100% dos meus dados comprovam que eu vou sair com a vitória. Friamente observo e deduzo, a regra da vida é um aprendizado. Se você não pode vencer, no fim disso tudo é um fracassado. É fato de que nesse mundo toda essa maldade sempre existirá. Não importa o que aconteça, sozinho o mundo não irá mudar. É só uma questão de tempo para no final que irá fracassar. Se elimino o L, então N assumirá.
O tempo que trará sucesso eu sinto que tá começando a chegar. Criando um grupo secreto, trabalho no centro da SPK. Enfim, a posse do caderno, todas as regras são analisadas. 13 dias pra escrever o nome, logo percebo que essa regra é falsa. Já solucionei o caso, agora vamos pra finalização. O encontro chega a ser marcado agora diretamente no galpão. Depois de todo esse tempo, fuja disso tudo que eu quero ver. É fato que no fim de tudo, o Melo e eu superamos você. Debate de mentes travados, sua ideologia está se afundando. Você se considera um deus, mas sabe que cê não passa de um humano. Um humano que chegou a ter a maior arma encontrada na história. E saiba que sem o caderno da sociedade você é a escória. Mesmo que não acredite, não mudaremos o mundo sozinho. Ao se entregar pro caderno, confunde um deus com um mero assassino. Você não tem mais saída para tudo isso que aconteceu. Então Light Yagami, aceite que você perdeu. Mente de um gênio, cada pensamento revejo e logo deduz a resposta. 100% dos meus dados comprovam que eu vou sair com a vitória. Friamente observo e deduzo, a regra da vida é um aprendizado. Se você não pode vencer, no fim disso tudo é um fracassado. É fato de que nesse mundo toda essa maldade sempre existirá. Não importa o que aconteça sozinho, o mundo não irá mudar. É só uma questão de tempo para no final que irá fracassar. Se elimina o L, então o N assumirá. Justiça mais lógica. Eu domino multilíngua para a inteligência global. Eu mantenho disciplina em análises. Eu crio inovações com criatividade lógica. Eu controlo impulsos com autodomínio. Eu comunico estratégias com expressão clara. Eu possuo mente universal para postes. Eu impacto com dedução imediata. Eu evoluo com aprendizado acelerado. Você não pode vencer o jogo. Com precisão analítica. Você não resolve o quebra-cabeças. Você é um fracassado. Alva Sócio foi trazido para um instituto onde ele foi criado. Aos poucos, com aprendizagem, pude desenvolver meu talento nato. Inteligência que se expande na mente, absorvo desde muito cedo. Treinado com o objetivo de chegar o momento de eu sucedê-lo. A notícia então veio à tona, na luta com Kira ele veio a cair. A pergunta veio junto à morte, Melo ou eu vai substituir? O Melo deixa sentimentos ficarem à frente do aprendizado. Pensem logo, raciocinei, o L perdeu apenas por ser fraco. O tempo só vem piorando, o mundo em devastação. Agora sou eu que assumo toda a investigação. Em chamada eu logo percebo a morte de L é mesmo de certeza. Eu descubro que o tal caderno segue com toda a polícia japonesa. Aos poucos vou analisando, vendo e revendo o caso sem saída. Os brinquedos me ajudam a pensar e contra-atacar contra a ação do Kira. Eu sigo vendo cada dica que antes o L no fim nos deixou. E eu vou terminar o que ele começou. Mente de um gênio, cada pensamento revejo e logo deduz a resposta. 100% dos meus dados comprovam que eu vou sair com a vitória. Friamente observo e deduzo, a regra da vida é um aprendizado. Se você não pode vencer, no fim disso tudo é um fracassado. É fato de que nesse mundo toda essa maldade sempre existirá. Não importa o que aconteça sozinho, o mundo não irá mudar. É só uma questão de tempo para no final que irá fracassar. Se elimina o L, então o N assumirá. O tempo que trará sucesso eu sinto que tá começando a chegar. Criando um grupo secreto, trabalho no centro da SPK. Enfim, a posse do caderno, todas as regras são analisadas. 13 dias pra escrever o nome, logo percebo que essa regra é falsa. Já solucionei o caso, agora vamos pra finalização. O encontro chega a ser marcado agora diretamente no galpão. Depois de todo esse tempo, fuja disso tudo que eu quero ver. É fato que no fim de tudo, o Melo e eu superamos você. Debate de mentes travados, sua ideologia está se afundando. Você se considera um deus, mas sabe que cê não passa de um humano. Um humano que chegou a ter a maior arma encontrada na história. E saiba que sem o caderno da sociedade você é a escória. Mesmo que não acredite, não mudaremos o mundo sozinho. Ao se entregar pro caderno, confunde um deus com um mero assassino. Você não tem mais saída para tudo isso que aconteceu. Então Light Yagami, aceite que você perdeu. Mente de um gênio, cada pensamento revejo e logo deduz a resposta. 100% dos meus dados comprovam que eu vou sair com a vitória. Friamente observo e deduzo, a regra da vida é um aprendizado. Se você não pode vencer, no fim disso tudo é um fracassado. É fato de que nesse mundo toda essa maldade sempre existirá. Não importa o que aconteça sozinho, o mundo não irá mudar. É só uma questão de tempo para no final que irá fracassar. Se elimina o L, então o N assumirá. Calmo, confrontos intensos. Eu lidero com racionalidade absoluta. Eu atraio a
crianças com genialidade pura. Eu percebo fraquezas com análise distante. Eu planejo contra rivais com astúcia. Eu sou sensível à injustiça, mas lógico. Eu domino o diminui para a inteligência global. Eu mantenho disciplinar em investigações. Eu crio Você não pode vencer o jogo. criatividade lógica. Você não resolve o quebra-cabeças. Você é um fracassado. Prova só se eu fui trazido para um instituto onde ele foi criado. Aos poucos, com aprendizagem, pude desenvolver meu talento nato. Inteligência que se expande na mente, absorvo desde muito cedo. Treinado com o objetivo de chegar o momento de eu sucedê-lo. A notícia então veio à tona na luta com Kira, ele veio a cair. A pergunta veio junto à morte, Melo ou eu vai substituir. O Melo deixa sentimentos ficarem à frente do aprendizado. Pensem logo, raciocinem, o L perdeu apenas por ser fraco. O tempo só vem piorando, o mundo em devastação. Agora sou eu que assumo toda a investigação. Em chamada eu logo percebo a morte de L, é mesmo de certeza. Eu descubro que o tal caderno segue com toda a polícia japonesa. Aos poucos vou analisando, vendo e revendo o caso sem saída. Os brinquedos me ajudam a pensar e contra-atacar contra a ação do Kira. Eu sigo vendo cada dica que antes o L no fim nos deixou. E eu vou terminar o que ele começou. Mente de um gênio, cada pensamento revejo e logo deduzo a resposta. 100% dos meus dados comprovam que eu vou sair com a vitória. Friamente observo e deduzo, a regra da vida é um aprendizado. Se você não pode vencer, no fim disso tudo é um fracassado. É fato de que nesse mundo toda essa maldade sempre existirá. Não importa o que aconteça, sozinho o mundo não irá mudar. É só uma questão de tempo para no final que irá fracassar. Se elimino o L, então N assumirá. O tempo que trará sucesso eu sinto que tá começando a chegar. Criando um grupo secreto, trabalho no centro da SPK. Enfim, a posse do caderno, todas as regras são analisadas. 13 dias pra escrever o nome, logo percebo que essa regra é falsa. Já solucionei o caso, agora vamos pra finalização. O encontro chega a ser marcado agora diretamente no galpão. Depois de todo esse tempo, fuja disso tudo que eu quero ver. É fato que no fim de tudo o Melo e eu superamos você. Debate de mentes travados, sua ideologia está se afundando. Você se considera um deus, mas sabe que cê não passa de um humano. Um humano que chegou a ter a maior arma encontrada na história. E saiba que sem o caderno da sociedade você é a escória. Mesmo que não acredite, não mudaremos o mundo sozinho. Ao se entregar pro caderno, confunde um deus com um mero assassino. Você não tem mais saída para tudo isso que aconteceu. Então Light Yagami, aceite que você perdeu. Mente de um gênio, cada pensamento revejo e logo deduzo a resposta. 100% dos meus dados comprovam que eu vou sair com a vitória. Friamente observo e deduzo, a regra da vida é um aprendizado. Se você não pode vencer, no fim disso tudo é um fracassado. É fato de que nesse mundo toda essa maldade sempre existirá. Não importa o que aconteça, sozinho o mundo não irá mudar. É só uma questão de tempo para no final que irá fracassar. Se elimino o L, então N assumirá. Eu percebo mentiras com análise distante. Eu planejo contra Light com astúcia. Eu sou sensível à injustiça, mas lógico. Eu domino o multilingüe para a inteligência global. Eu mantenho disciplina em análises. Eu crio inovações com criatividade lógica. Eu controlo impulsos com autodomínio. Eu comunico estratégias com expressão clara. Eu possuo Você não pode vencer o jogo. para puzzles. Você não resolve o quebra-cabeças. Você é um fracassado. Prova só se eu fui trazido para um instituto onde ele foi criado. Aos poucos, com aprendizagem, pude desenvolver meu talento nato. Inteligência que se expande na mente, absorvo desde muito cedo. Treinado com o objetivo de chegar o momento de eu sucedê-lo. A notícia então veio à tona na luta com Kira, ele veio a cair. A pergunta veio junto à morte, Melo ou eu vai substituir. O Melo deixa sentimentos ficarem à frente do aprendizado. Pensem logo, raciocinem, o L perdeu apenas por ser fraco. O tempo só vem piorando, o mundo em devastação. Agora sou eu que assumo toda a investigação. Em chamada eu logo percebo a morte de L, é mesmo de certeza. Eu descubro que o tal caderno segue com toda a polícia japonesa. Aos poucos vou analisando, vendo e revendo o caso sem saída. Os brinquedos me ajudam a pensar e contra-atacar contra a ação do Kira. Eu sigo vendo cada dica que antes o L no fim nos deixou. E eu vou terminar o que ele começou. Mente de um gênio, cada pensamento revejo e logo deduzo a resposta. 100% dos meus dados comprovam que eu vou sair com a vitória. Friamente observo e deduzo, a regra da vida é um aprendizado. Se você não pode vencer, no fim disso tudo é um fracassado. É fato de que nesse mundo toda essa maldade sempre existirá. Não importa o que aconteça, sozinho o mundo não irá mudar. É só uma questão de tempo para no final que irá fracassar. Se elimino o L, então N assumirá.
O tempo que trará sucesso eu sinto que tá começando a chegar. Criando um grupo secreto, trabalho no centro da SPK. Enfim, a posse do caderno, todas as regras são analisadas. 13 dias pra escrever o nome, logo percebo que essa regra é falsa. Já solucionei o caso, agora vamos pra finalização. O encontro chega a ser marcado agora diretamente no galpão. Depois de todo esse tempo, fuja disso tudo que eu quero ver. É fato que no fim de tudo, o Melo e eu superamos você. Debate de mentes travados, sua ideologia está se afundando. Você se considera um deus, mas sabe que cê não passa de um humano. Um humano que chegou a ter a maior arma encontrada na história. E saiba que sem o caderno da sociedade você é a escória. Mesmo que não acredite, não mudaremos o mundo sozinho. Ao se entregar pro caderno, confunde um deus com um mero assassino. Você não tem mais saída para tudo isso que aconteceu. Então Light Yagami, aceite que você perdeu. Mente de um gênio, cada pensamento revejo e logo deduzo a resposta. 100% dos meus dados comprovam que eu vou sair com a vitória. Friamente observo e deduzo, a regra da vida é um aprendizado. Se você não pode vencer, no fim disso tudo é um fracassado. É fato de que nesse mundo toda essa maldade sempre existirá. Não importa o que aconteça sozinho, o mundo não irá mudar. É só uma questão de tempo para no final que irá fracassar. Se elimina o L, então o N assumirá. Programação para rastreamento. Eu analiso riscos com precisão fria. Eu uso bonecos para simular cenários. Eu sou calmo em confrontos intensos. Eu lidero com racionalidade absoluta. Eu atraio alianças com genialidade pura. Eu percebo fraquezas com análise distante. Eu planejo contra rivais com astúcia. Eu sou sensível à injustiça. Você não pode vencer o jogo. Você não resolve o quebra-cabeças. Você é um fracassado. Alva sócio, fui trazido para um instituto onde ele foi criado. Aos poucos, com aprendizagem, pude desenvolver meu talento nato. Inteligência que se expande na mente, absorvo desde muito cedo. Treinado com o objetivo de chegar o momento de eu sucedê-lo. A notícia então veio à tona, na luta com Kira ele veio a cair. A pergunta veio junto à morte, Melo ou eu vai substituir. O Melo deixa sentimentos ficarem à frente do aprendizado. Pensei logo, raciocinei, o L perdeu apenas por ser fraco. O tempo só vem piorando, o mundo em devastação. Agora sou eu que assumo toda a investigação. Em chamada eu logo percebo a morte de L é mesmo de certeza. Eu descubro que o tal caderno segue com toda a polícia japonesa. Aos poucos vou analisando, vendo e revendo o caso sem saída. Os brinquedos me ajudam a pensar e contra-atacar contra a ação do Kira. Eu sigo vendo cada dica que antes o L no fim nos deixou. E eu vou terminar o que ele começou. Mente de um gênio, cada pensamento revejo e logo deduzo a resposta. 100% dos meus dados comprovam que eu vou sair com a vitória. Friamente observo e deduzo, a regra da vida é um aprendizado. Se você não pode vencer, no fim disso tudo é um fracassado. É fato de que nesse mundo toda essa maldade sempre existirá. Não importa o que aconteça sozinho, o mundo não irá mudar. É só uma questão de tempo para no final que irá fracassar. Se elimina o L, então o N assumirá. O tempo que trará sucesso eu sinto que tá começando a chegar. Criando um grupo secreto, trabalho no centro da SPK. Enfim, a posse do caderno, todas as regras são analisadas. 13 dias pra escrever o nome, logo percebo que essa regra é falsa. Já solucionei o caso, agora vamos pra finalização. O encontro chega a ser marcado agora diretamente no galpão. Depois de todo esse tempo, fuja disso tudo que eu quero ver. É fato que no fim de tudo, o Melo e eu superamos você. Debate de mentes travados, sua ideologia está se afundando. Você se considera um deus, mas sabe que cê não passa de um humano. Um humano que chegou a ter a maior arma encontrada na história. E saiba que sem o caderno da sociedade você é a escória. Mesmo que não acredite, não mudaremos o mundo sozinho. Ao se entregar pro caderno, confunde um deus com um mero assassino. Você não tem mais saída para tudo isso que aconteceu. Então Light Yagami, aceite que você perdeu. Mente de um gênio, cada pensamento revejo e logo deduzo a resposta. 100% dos meus dados comprovam que eu vou sair com a vitória. Friamente observo e deduzo, a regra da vida é um aprendizado. Se você não pode vencer, no fim disso tudo é um fracassado. É fato de que nesse mundo toda essa maldade sempre existirá. Não importa o que aconteça sozinho, o mundo não irá mudar. É só uma questão de tempo para no final que irá fracassar. Se elimina o L, então o N assumirá. Calmo em confrontos finais. Eu lidero com racionalidade de elite. Eu atraio recursos com inteligência superior. Eu percebo mentiras com análise distante. Eu planejo contra Light com astúcia. Eu sou sensível à injustiça, mas lógico. Eu domino o diálogo para a inteligência global. Eu mantenho disciplina em análises. Eu crio inovações. Você não pode vencer o jogo. Eu controlo o
Se não resolve o quebra-cabeças, você é um fracassado. Alva sozinho fui trazido para um instituto onde ele foi criado. Aos poucos, com aprendizagem, pude desenvolver meu talento nato. Inteligência que se expande na mente, absorvo desde muito cedo. Treinado com o objetivo de chegar o momento de eu sucedê-lo. A notícia então veio à tona, na luta com Kira ele veio a cair. A pergunta veio junto à morte, Melo ou eu vai substituir? O Melo deixa sentimentos ficarem à frente do aprendizado. Pensem logo, raciocinem, o L perdeu apenas por ser fraco. O tempo só vem piorando, o mundo em devastação. Agora sou eu que assumo toda a investigação. Em chamada eu logo percebo a morte de L é mesmo de certeza. Eu descubro que o tal caderno segue com toda a polícia japonesa. Aos poucos vou analisando, vendo e revendo casos sem saída. Os brinquedos me ajudam a pensar e contra-atacar contra a ação do Kira. Eu sigo vendo cada dica que antes o L no fim nos deixou. E eu vou terminar o que ele começou. Mente de um gênio, cada pensamento revejo e logo deduzo a resposta. 100% dos meus dados comprovam que eu vou sair com a vitória. Friamente observo e deduzo, a regra da vida é um aprendizado. Se você não pode vencer, no fim disso tudo é um fracassado. É fato de que nesse mundo toda essa maldade sempre existirá. Não importa o que aconteça, sozinho o mundo não irá mudar. É só uma questão de tempo para no final que irá fracassar. Se elimina o L, então o N assumirá. O tempo que trará sucesso eu sinto que tá começando a chegar. Criando um grupo secreto, trabalho no centro da SPK. Enfim, a posse do caderno, todas as regras são analisadas. 13 dias pra escrever o nome, logo percebo que essa regra é falsa. Já solucionei o caso, agora vamos pra finalização. O encontro chega a ser marcado agora diretamente no galpão. Depois de todo esse tempo, fuja disso tudo que eu quero ver. É fato que no fim de tudo o Melo e eu superamos você. Debate de mentes travado, sua ideologia está se afundando. Você se considera um deus, mas sabe que cê não passa de um humano. Um humano que chegou a ter a maior arma encontrada na história. E saiba que sem o caderno da sociedade você é a escória. Mesmo que não acredite, não mudaremos o mundo sozinho. Ao se entregar pro caderno, confunde um deus com um mero assassino. Você não tem mais saída para tudo isso que aconteceu. Então Light Yagami, aceite que você perdeu. Mente de um gênio, cada pensamento revejo e logo deduzo a resposta. 100% dos meus dados comprovam que eu vou sair com a vitória. Friamente observo e deduzo, a regra da vida é um aprendizado. Se você não pode vencer, no fim disso tudo é um fracassado. É fato de que nesse mundo toda essa maldade sempre existirá. Não importa o que aconteça, sozinho o mundo não irá mudar. É só uma questão de tempo para no final que irá fracassar. Se elimina o L, então o N assumirá. Teorias para vitória analítica. Eu mantenho postura relaxada mas vigilante. Eu domino programação para rastreamento. Eu analiso riscos com precisão fria. Eu uso bonecos para simular cenários. Eu sou calmo em confrontos intensos. Eu lidero com racionalidade absoluta. Eu atraio alianças com genialidade pura. Eu persigo Se não pode vencer o jogo, análise distante. Eu se não resolve o quebra-cabeças, você é um fracassado. Alva sozinho fui trazido para um instituto onde ele foi criado. Aos poucos, com aprendizagem, pude desenvolver meu talento nato. Inteligência que se expande na mente, absorvo desde muito cedo. Treinado com o objetivo de chegar o momento de eu sucedê-lo. A notícia então veio à tona, na luta com Kira ele veio a cair. A pergunta veio junto à morte, Melo ou eu vai substituir? O Melo deixa sentimentos ficarem à frente do aprendizado. Pensem logo, raciocinem, o L perdeu apenas por ser fraco. O tempo só vem piorando, o mundo em devastação. Agora sou eu que assumo toda a investigação. Em chamada eu logo percebo a morte de L é mesmo de certeza. Eu descubro que o tal caderno segue com toda a polícia japonesa. Aos poucos vou analisando, vendo e revendo casos sem saída. Os brinquedos me ajudam a pensar e contra-atacar contra a ação do Kira. Eu sigo vendo cada dica que antes o L no fim nos deixou. E eu vou terminar o que ele começou. Mente de um gênio, cada pensamento revejo e logo deduzo a resposta. 100% dos meus dados comprovam que eu vou sair com a vitória. Friamente observo e deduzo, a regra da vida é um aprendizado. Se você não pode vencer, no fim disso tudo é um fracassado. É fato de que nesse mundo toda essa maldade sempre existirá. Não importa o que aconteça, sozinho o mundo não irá mudar. É só uma questão de tempo para no final que irá fracassar. Se elimina o L, então o N assumirá. O tempo que trará sucesso eu sinto que tá começando a chegar. Criando um grupo secreto, trabalho no centro da SPK.
Enfim, a posse do caderno, todas as regras são analisadas. 13 dias pra escrever o nome, logo percebo que essa regra é falsa. Já solucionei o caso, agora vamos pra finalização. O encontro chega a ser marcado agora diretamente no galpão. Depois de todo esse tempo, fuja disso tudo que eu quero ver. É fato que no fim de tudo, o Melo e eu superamos você. Debate de mentes travados, sua ideologia está se afundando. Você se considera um deus, mas sabe que cê não passa de um humano. Um humano que chegou a ter a maior arma encontrada na história. E saiba que sem o caderno da sociedade você é a escória. Mesmo que não acredite, não mudaremos o mundo sozinho. Ao se entregar pro caderno, confunde um deus com um mero assassino. Você não tem mais saída para tudo isso que aconteceu. Então Light Yagami, aceite que você perdeu. Mente de um gênio, cada pensamento revejo e logo deduz a resposta. 100% dos meus dados comprovam que eu vou sair com a vitória. Friamente observo e deduzo, a regra da vida é um aprendizado. Se você não pode vencer, no fim disso tudo é um fracassado. É fato de que nesse mundo toda essa maldade sempre existirá. Não importa o que aconteça, sozinho o mundo não irá mudar. É só uma questão de tempo para no final que irá fracassar. Se elimina o L, então o N assumirá. Para rastrear inimigos, eu analiso riscos com precisão fria. Eu uso bonecos para prever movimentos. Eu sou o calmo em confrontos finais. Eu lidero com racionalidade de elite. Eu atraio recursos com inteligência superior. Eu percebo mentiras com análise distante. Eu planejo contra Light com astúcia. Eu sou sensível à injustiça, mas lógico. Você não pode vencer o jogo. Para a inteligência Se não resolve o quebra-cabeças, você é um fracassado. Povo sócio, fui trazido para o instituto onde ele foi criado. Aos poucos, com aprendizagem, pude desenvolver meu talento nato. Inteligência que se expande na mente, absorvo desde muito cedo. Treinado com o objetivo de chegar o momento de eu sucedê-lo. A notícia então veio à tona, na luta com Kira ele veio a cair. A pergunta veio junto à morte, Melo ou eu vai substituir? O Melo deixa sentimentos ficarem à frente do aprendizado. Pensem logo, raciocinei, o L perdeu apenas por ser fraco. O tempo só vem piorando, o mundo em devastação. Agora sou eu que assumo toda a investigação. Em chamada eu logo percebo a morte de L é mesmo de certeza. Eu descubro que o tal caderno segue com toda a polícia japonesa. Aos poucos vou analisando, vendo e revendo o caso sem saída. Os brinquedos me ajudam a pensar e contra-atacar contra a ação do Kira. Eu sigo vendo cada dica que antes o L no fim nos deixou. E eu vou terminar o que ele começou. Mente de um gênio, cada pensamento revejo e logo deduz a resposta. 100% dos meus dados comprovam que eu vou sair com a vitória. Friamente observo e deduzo, a regra da vida é um aprendizado. Se você não pode vencer, no fim disso tudo é um fracassado. É fato de que nesse mundo toda essa maldade sempre existirá. Não importa o que aconteça, sozinho o mundo não irá mudar. É só uma questão de tempo para no final que irá fracassar. Se elimina o L, então o N assumirá. O tempo que trará sucesso eu sinto que tá começando a chegar. Criando um grupo secreto, trabalho no centro da SPK. Enfim, a posse do caderno, todas as regras são analisadas. 13 dias pra escrever o nome, logo percebo que essa regra é falsa. Já solucionei o caso, agora vamos pra finalização. O encontro chega a ser marcado agora diretamente no galpão. Depois de todo esse tempo, fuja disso tudo que eu quero ver. É fato que no fim de tudo, o Melo e eu superamos você. Debate de mentes travados, sua ideologia está se afundando. Você se considera um deus, mas sabe que cê não passa de um humano. Um humano que chegou a ter a maior arma encontrada na história. E saiba que sem o caderno da sociedade você é a escória. Mesmo que não acredite, não mudaremos o mundo sozinho. Ao se entregar pro caderno, confunde um deus com um mero assassino. Você não tem mais saída para tudo isso que aconteceu. Então Light Yagami, aceite que você perdeu. Mente de um gênio, cada pensamento revejo e logo deduz a resposta. 100% dos meus dados comprovam que eu vou sair com a vitória. Friamente observo e deduzo, a regra da vida é um aprendizado. Se você não pode vencer, no fim disso tudo é um fracassado. É fato de que nesse mundo toda essa maldade sempre existirá. Não importa o que aconteça, sozinho o mundo não irá mudar. É só uma questão de tempo para no final que irá fracassar. Se elimina o L, então o N assumirá. Universal, eu sou reconhecido como detetive supremo. Eu falo com precisão
para expor mentiras. Eu empilho teorias para vitória analítica. Eu mantenho postura relaxada mas vigilante. Eu domino programação para rastreamento. Eu analiso riscos com precisão fria. Eu uso bonecos para simular cenários. Eu sou calmo e confuso. Você não pode vencer o jogo. Eu lidero com racionalidade. Você não resolve o quebra-cabeças. Você é um fracassado. Alva sócio, fui trazido para um instituto onde ele foi criado. Aos poucos, com aprendizagem, pude desenvolver meu talento nato. Inteligência que se expande na mente, absorvo desde muito cedo. Treinado com o objetivo de chegar o momento de eu sucedê-lo. A notícia então veio à tona, na luta com Kira ele veio a cair. A pergunta veio junto à morte, Melo ou eu vai substituir? O Melo deixa sentimentos ficarem à frente do aprendizado. Pensem logo, raciocinei, o L perdeu apenas por ser fraco. O tempo só vem piorando, o mundo em devastação. Agora sou eu que assumo toda a investigação. Em chamada eu logo percebo a morte de L é mesmo de certeza. Eu descubro que o tal caderno segue com toda a polícia japonesa. Aos poucos vou analisando, vendo e revendo o caso sem saída. Os brinquedos me ajudam a pensar e contra-atacar contra a ação do Kira. Eu sigo vendo cada dica que antes o L no fim nos deixou. E eu vou terminar o que ele começou. Mente de um gênio, cada pensamento revejo e logo deduzo a resposta. 100% dos meus dados comprovam que eu vou sair com a vitória. Friamente observo e deduzo, a regra da vida é um aprendizado. Se você não pode vencer, no fim disso tudo é um fracassado. É fato de que nesse mundo toda essa maldade sempre existirá. Não importa o que aconteça, sozinho o mundo não irá mudar. É só uma questão de tempo para no final que irá fracassar. Se elimina o L, então N assumirá. O tempo que trará sucesso eu sinto que tá começando a chegar. Criando um grupo secreto, trabalho no centro da SPK. Enfim, a posse do caderno, todas as regras são analisadas. 13 dias pra escrever o nome, logo percebo que essa regra é falsa. Já solucionei o caso, agora vamos pra finalização. O encontro chega a ser marcado agora diretamente no galpão. Depois de todo esse tempo, fuja disso tudo que eu quero ver. É fato que no fim de tudo o Melo e eu superamos você. Debate de mentes travado, sua ideologia está se afundando. Você se considera um deus, mas sabe que cê não passa de um humano. Um humano que chegou a ter a maior arma encontrada na história. E saiba que sem o caderno da sociedade você é a escória. Mesmo que não acredite, não mudaremos o mundo sozinho. Ao se entregar pro caderno, confunde um deus com um mero assassino. Você não tem mais saída para tudo isso que aconteceu. Então Light Yagami, aceite que você perdeu. Mente de um gênio, cada pensamento revejo e logo deduzo a resposta. 100% dos meus dados comprovam que eu vou sair com a vitória. Friamente observo e deduzo, a regra da vida é um aprendizado. Se você não pode vencer, no fim disso tudo é um fracassado. É fato de que nesse mundo toda essa maldade sempre existirá. Não importa o que aconteça, sozinho o mundo não irá mudar. É só uma questão de tempo para no final que irá fracassar. Se elimina o L, então N assumirá. Para simulações, eu mantenho postura relaxada para a vigilância. Eu domino programação para rastrear inimigos. Eu analiso riscos com precisão fria. Eu uso bonecos para prever movimentos. Eu sou calmo em confrontos finais. Eu lidero com racionalidade de elite. Eu atraio recursos com inteligência superior. Eu percebo mentiras. Você não pode vencer o jogo. Eu planejo com Você não resolve o quebra-cabeças. Eu sou sensível a isso. Você é um fracassado. Alva sócio, fui trazido para um instituto onde ele foi criado. Aos poucos, com aprendizagem, pude desenvolver meu talento nato. Inteligência que se expande na mente, absorvo desde muito cedo. Treinado com o objetivo de chegar o momento de eu sucedê-lo. A notícia então veio à tona, na luta com Kira ele veio a cair. A pergunta veio junto à morte, Melo ou eu vai substituir? O Melo deixa sentimentos ficarem à frente do aprendizado. Pensem logo, raciocinei, o L perdeu apenas por ser fraco. O tempo só vem piorando, o mundo em devastação. Agora sou eu que assumo toda a investigação. Em chamada eu logo percebo a morte de L é mesmo de certeza. Eu descubro que o tal caderno segue com toda a polícia japonesa. Aos poucos vou analisando, vendo e revendo o caso sem saída. Os brinquedos me ajudam a pensar e contra-atacar contra a ação do Kira. Eu sigo vendo cada dica que antes o L no fim nos deixou. E eu vou terminar o que ele começou. Mente de um gênio, cada pensamento revejo e logo deduzo a resposta. 100% dos meus dados comprovam que eu vou sair com a vitória. Friamente observo e deduzo, a regra da vida é um aprendizado. Se você não pode vencer, no fim disso tudo é um fracassado. É fato de que nesse mundo toda essa maldade sempre existirá. Não importa o que aconteça, sozinho o mundo não irá mudar. É só uma questão de tempo para no final que irá fracassar. Se elimina o L, então N assumirá.
O tempo que trará sucesso eu sinto que tá começando a chegar. Criando um grupo secreto, trabalho no centro da SPK. Enfim, a posse do caderno, todas as regras são analisadas. 13 dias pra escrever o nome, logo percebo que essa regra é falsa. Já solucionei o caso, agora vamos pra finalização. O encontro chega a ser marcado agora diretamente no galpão. Depois de todo esse tempo, fuja disso tudo que eu quero ver. É fato que no fim de tudo, o Melo e eu superamos você. Debate de mentes travados, sua ideologia está se afundando. Você se considera um deus, mas sabe que cê não passa de um humano. Um humano que chegou a ter a maior arma encontrada na história. E saiba que sem o caderno da sociedade você é a escória. Mesmo que não acredite, não mudaremos o mundo sozinho. Ao se entregar pro caderno, confunde um deus com um mero assassino. Você não tem mais saída para tudo isso que aconteceu. Então Light Yagami, aceite que você perdeu. Mente de um gênio, cada pensamento revejo e logo deduzo a resposta. 100% dos meus dados comprovam que eu vou sair com a vitória. Friamente observo e deduzo, a regra da vida é um aprendizado. Se você não pode vencer, no fim disso tudo é um fracassado. É fato de que nesse mundo toda essa maldade sempre existirá. Não importa o que aconteça sozinho, o mundo não irá mudar. É só uma questão de tempo para no final que irá fracassar. Se elimino o L, então o N assumirá.